Fala galera, tudo bem com vocês? Davi aqui falando do outro lado. Que bom que você está aí do outro lado também, me assistindo, me vendo, me ouvindo. Você é essa audiência qualificadíssima que a gente busca aqui no nosso canal. Você não é aquela audiência dos 15, 20 segundos que quer informações rápidas, dinâmicas, mas muitas vezes informações sem conteúdo, sem compromissos com a verdade. Informações rápidas, dinâmicas, mas ao mesmo tempo superficiais. Nosso tempo é o tempo da superficialidade, da rapidez. Não é esse o nosso propósito aqui. O nosso propósito é, de fato, ter pessoas que queiram formar uma comunidade de conhecimento e de sabedoria. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para nós. Ative o sininho, assim você vai receber notificações quando tiver novos vídeos. E compartilhe desses vídeos, desses conteúdos, desses materiais. Eles são feitos para ajudar pessoas, para servir pessoas num tempo tão difícil como o nosso. No nosso primeiro episódio, os nossos vídeos têm falado sobre dicas de como ajudar pessoas. No nosso primeiro episódio nós falamos sobre a comunicação, sobre a empatia, comunicação empática. Você não vai conseguir ajudar alguém sem comunicar-se com esta pessoa. Depois falamos sobre burnout, uma síndrome perigosíssima que acomete milhões de pessoas no mundo. No vídeo passado, nós falamos sobre congruência, que é o encontro da pessoa com o passado, com o presente, com o futuro. As pessoas elas estão desconectadas dessas três realidades, elas precisam ser conectadas, essas três realidades precisam congruir para a pessoa. E hoje é muito importante falarmos sobre autenticidade e motivação. Autenticidade e motivação. Autenticidade e motivação são dois elementos importantíssimos que a pessoa irá adquirir à medida em que ela entrar no processo da congruência. Então a congruência tem como objetivo terminar com a autenticidade e com a motivação. Por autenticidade, nós entendemos a crença em si mesmo. É o momento em que o indivíduo irá decidir abandonar ser tudo aquilo que ela desejava ser, ou que as pessoas queriam que ela fosse, e ela irá decidir optar por ser de fato quem ela é. Então, a autenticidade, acima de tudo, é uma decisão de alguém que não quer mais ser o que ela não é. E as decisões que ela tomou com base na expectativa de outras pessoas. E muitas vezes ela tomou decisões e teve as suas experiências com base naquilo que os outros esperavam dela e não naquilo que ela de fato era ou naquilo que ela de fato desejava para si mesma. Então, a autenticidade, na verdade, é a decisão de ser verdadeiro consigo mesmo. A grande verdade, a grande decisão pela verdade se dá a partir de nós mesmos. Nós somos verdadeiros com os outros a partir do momento em que decidimos assumir a nossa própria verdade, assumir quem somos e principalmente decidir que não seremos nada além do que de fato já somos. Então esse é o grande encontro, esse é o grande momento da congruência. E é muito interessante que nesse momento é que o indivíduo, que a pessoa, ela decide assumir compromissos reais consigo mesmo, consigo mesma. Nesse momento, ela vai superar, por exemplo, o medo da insuficiência, de ser insuficiente. Ela vai superar o medo da frustração, ela vai superar o medo da decepcionalização, porque vai nascer nesta pessoa que decide pela autenticidade uma crença em si mesma, uma vontade de ser quem ela é, de desenvolver-se a partir dela própria. Então, crer, é o momento em que a pessoa passa a crer na possibilidade de ser. É o momento em que a pessoa passa a crer na possibilidade de simplesmente ser quem é. E a partir da sua realidade, ela decide então pelas mudanças possíveis e propícias a ela mesma. Então, quando falamos sobre autenticidade, estamos falando sobre uma decisão, a decisão de não ser mais quem não sou, é a decisão de ser quem eu de fato sou. E decidir também não ser mais quem eu penso ser ou o que as pessoas pensam que eu sou. É assumir
a verdade diante de si mesmo. Isso é um encontro que o indivíduo tem consigo mesmo. O Carl Rogers é o grande teórico que trata da individuação e diz que a nossa vida ela é muitas vezes dirigida pelas expectativas dos outros. Então, em muitos anos da nossa vida, nós vivemos a nossa vida em função da expectativa dos outros. Mas chega um momento em que nós nos tornamos pessoa, nós nos tornamos indivíduos. E é nesse momento de individuação que nós encontramos a nossa própria realidade, a nossa própria autenticidade. E começamos principalmente a crer em quem nós somos, a acreditar em nós mesmos. E é esta crença em nós mesmos que nos levará, de fato, a um segundo momento, que é o momento da motivação. Ainda sobre a autenticidade, eu penso que esse é um grande desafio para nós que vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade de bens e de consumo, onde as nossas referências, o nosso olhar está muito relacionado ao que a pessoa ostenta, ao que a pessoa tem enquanto bem material. Mas não olhamos para as pessoas a partir do que elas de fato são, a partir da sua autenticidade. Isso é muito perigoso. E a autenticidade é uma decisão muito importante que deve ser o fluxo natural da congruência. Para mim, a pessoa mais autêntica que eu conheço é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, para mim, na minha visão, é uma pessoa autêntica, porque ele decidiu não ser o que as pessoas queriam que ele fosse. Ele decidiu pela autenticidade. Ele decidiu ser quem ele era, porque ele sabia quem ele era, e a partir do ser Jesus, do ser quem ele era, é que ele descobriu e que ele era de fato Filho de Deus. Portanto, Jesus, para mim, é a pessoa mais autêntica que eu já conheci e que eu conheço. Num segundo momento, portanto, vemos que a autenticidade é a crença em si mesmo e a crença na possibilidade de mudar. Então, eu só posso ajudar alguém a mudar se essa pessoa saber quem ela é e aceitar quem é. E a partir dali, ela de fato começará a ter mudanças reais. Se ela não compreender-se, se ela não aceitar-se, se ela não de fato decidir pela autenticidade, ela jamais mudará de forma real. Ela poderá mudar somente as formas, os formatos, as vestimentas, mas ela não mudará de forma verdadeira, porque ela ainda não é autêntica. Só a autenticidade pode levar alguém a de fato mudar de verdade, a mudar em essência. E, portanto, é uma decisão. Então, começamos falando sobre a decisão da autenticidade. Mas precisamos também falar sobre ação. E quando falamos sobre ação, falamos sobre motivação. A motivação nada mais é do que determinar a ação. É entender o que determina as minhas ações. É ter motivos para uma ação. Motivação é o motivo da ação. É o motivo pelo qual eu estou agindo, fazendo alguma coisa. Portanto, é o que determina o valor de uma verdadeira ação. Motivação é tão importante neste momento porque é a motivação que vai dar autonomia a esta pessoa de mudar, e isso independe do ambiente onde ela está. Então a motivação não nasce do ambiente, não nasce do contexto. Ainda que, como falamos em alguns encontros atrás, em alguns episódios atrás, a pessoa dificilmente mudará se o contexto dela continuar o mesmo. No entanto, há uma possibilidade de que ela encontre nela própria, a partir da sua própria decisão de autenticidade, motivos reais para ações. Portanto, os motivos de uma ação, elas estão dentro de cada um de nós. Isso nós chamamos de motivação, principalmente a motivação endógena. No ambiente do trabalho, no ambiente corporativo, isso é muito discutido. As empresas hoje, elas entendem que elas também têm a missão de motivar os seus cooperadores, as pessoas que trabalham. No entanto, a verdadeira motivação ela é endógena. Ela se dá sempre dentro do indivíduo e isso independe
do ambiente, do contexto aonde esta pessoa está vivendo, aonde ela está habitando. Portanto, motivação é uma responsabilidade pessoal, é uma responsabilidade de cada pessoa, é uma decisão dela e principalmente é uma ação motivada, é uma ação que tem sentido, motivos. Nesse momento, então, o seu papel será ajudar esta pessoa a desenvolver mecanismos próprios e internos para que ela descubra o valor das suas ações, para que ela valorize as suas ações, por menores que sejam essas ações. Estas ações, elas são importantíssimas. São pequenos passos que vão dar grandes resultados, ou que vão redirecionar esta pessoa. Portanto, ela deverá desenvolver mecanismos próprios, autônomos, mecanismos que a levarão a descobrir o valor das suas próprias ações. Portanto, motivação é achar valor em si mesmo, é achar valor nas suas próprias ações, em tudo aquilo que eu faço. Eu estou fazendo alguma coisa e devo achar valor no que eu estou fazendo. Eu devo valorizar o que eu estou fazendo. Isso irá motivar-me. Este é o sentido da ação. Portanto, na motivação, a pessoa ganhará esta autonomia com relação às oposições que ela enfrenta, às dificuldades que ela enfrenta, às lutas que ela enfrenta, e não deixará paralisar-se por elas. É um momento onde a pessoa irá se automotivar. Isso significa que ela estará se estimulando, ela estará se motivando, ela estará, de fato, realizando algo que tem sentido para ela e não para os outros. Ela realizará algo que tenha valor para ela e não para os outros. Uma pessoa motivada, que está agindo por motivação, é uma pessoa que quer crescer, que quer mudar, que quer desenvolver-se, que quer aperfeiçoar-se, que quer novas experiências, porque ela de fato vai estar dando valor às ações que a levarão a grandes resultados. Portanto, nesse episódio de hoje, nós falamos sobre a decisão, que é a autenticidade. A pessoa decide por ser quem ela é, e é esta decisão que é o que chamamos de ponto de mudança, é no momento em que ela, de fato, pode mudar por ser autêntica. E falamos sobre a ação, que é quando a pessoa não somente decidirá ser autêntica, mas tomará ações, tomará concretamente atitudes no seu contexto, no seu ambiente, que de fato irão ajudá-la a identificar dentro dela fatores, mecanismos próprios para suas ações, mecanismos que nascerão de dentro dela ou de forma endógena. Isso digamos que esse é aonde desemboca o processo da congruência. Deverá desembocar na autenticidade e na motivação. Se esse vídeo foi bom para você, se esse conteúdo ajudou você, compartilhe dele, mande para alguém, fale desse vídeo para alguém, mande o link para alguém e compartilhe. E principalmente, ajude pessoas no nosso contexto, no nosso mundo. Nós precisamos de solidariedade e a nossa grande ferramenta é um ao outro. O que nós temos nesse momento é um ao outro. Então, nesse momento, compartilhe do vídeo e compartilhe também da sua experiência com este vídeo, com esse conteúdo, para você certamente ajudar alguém, servir alguém e transformar o nosso mundo. Um grande abraço, até a próxima.